Olá, infectos! Mais um papo infectado. E para quem não está acompanhando a saga, nesse caso a minha saga particular, eu terminei a matéria de microbiologia geral, no mestrado, que inclusive até gerou alguns episódios de podcasts, e comecei a de célula microbiana, que é uma matéria bem mais curtinha, só de 2 semanas, e meio que foi uma revisão, né, para consolidar alguns pontos de micro, da matéria de micro, inclusive abrangendo também pontos que eu não tinha visto, como a questão de fungos e imunologia, tá certo? E tive que apresentar, na verdade, vou apresentar na estante, mas estou aproveitando esse momento para poder treinar minha oratória com vocês aqui, tá certo? Então, o artigo que eu fiquei responsável de apresentar é um artigo bem recente, de março de 2022, que saiu na revista Trends in Microbiology, que em português, Tendências em Microbiologia. O artigo, ele se intitula, eu vou ler em português, tá? Interações moleculares mediadas por glicana na patogênese bacteriana de Lee e colaboradores. Vamos entender primeiro o que são essas glicanas. As glicanas nada mais são do que polissacarídeos presentes na superfície, tanto de bactérias quanto nas nossas células, na célula do hospedeiro. E esses polissacarídeos, essas glicanas, vão ter várias funções. Temos glicanas na bactéria, facilitando o processo de adesão. Então, a glicana da bactéria facilita a adesão na célula do hospedeiro, facilita também a formação de biofilme. Para quem está no YouTube, está podendo ver a imagem, certo? Mas vocês aqui do podcast, do Spotify, também estou detalhando tudo direitinho, fiquem tranquilos. A glicana, ela também vai ser importante para evadir a resposta imune. Algumas bactérias fazem com que a sua glicana mimetize a glicana da célula do hospedeiro. Com isso, o que, é que a gente vai ter? A célula da resposta imune vai olhar assim e falar: ah, não, isso aqui é meu, porque tem a mesma composição de glicana, então deixa ela passar. Olha como é esperta. Outra forma de atuação da glicana é através da cápsula. A cápsula, ela é um tipo de glicana. E por exemplo, o Streptococcus pneumoniae, com essa cápsula, ele consegue evadir a resposta imune, facilitar a aderência, tá bom? Outras formas que a bactéria utiliza, no caso aqui, ela vai se aproveitar das nossas glicanas, da glicana do hospedeiro. Então, a bactéria ela se liga à glicana que está na célula do hospedeiro. E essa ligação facilita a entrada na célula. Imagine. E também pode ser que a glicana desencadeie a resposta imune, como a gente está habituado a ver, né? Vê lá o antígeno na superfície da bactéria, a resposta imune detecta, né? Então, tem a ligação ali de receptores com os pumps, com os antígenos, enfim, e aí desencadeia toda a resposta celular. Então, as glicanas elas podem facilitar a evasão da resposta imune, mas também pode ser, ao ser detectado a glicana de uma bactéria, por exemplo, nós temos então todo o processo de ativação da resposta imune. E aí, nesse artigo, para deixar mais didático, ele dividiu a apresentação em 5 pontos, tá? Então, a primeira parte, ele fala sobre as glicanas bacterianas usadas para colonização e ou evasão imune. Na segunda parte, ele fala da utilização de glicanas do hospedeiro pelas bactérias na patogênese. Depois, ele vai falar das células da resposta imune, utilizando glicanas de bactérias como padrão molecular para iniciar a resposta imune bactericida. Depois,
estratégias antibactericidas através das glicanas e, por fim, quais são os avanços tecnológicos. Então, a primeira parte, começando aqui, a questão de as glicanas das bactérias favorecendo a colonização ou a evasão da resposta imune. Antes, é importante a gente lembrar um pouco qual é a parede celular das bactérias gram-positivas, gram-negativas, e inclusive já ver aqui nessa superfície quais são as glicanas, tá? Então, na bactéria gram-positiva, a gente tem a membrana plasmática e acima dela a gente tem uma camada bem espessa de peptídeo glicano, sabe? Um parêntese. Esse tema aqui, essa composição da parede celular, é algo que recorrentemente eu estou ensinando para a galera lá na saga antibiótica, porque muitos antibióticos acabam tendo atuação aqui na parede celular, tá? Tem outros que vão ter na inibição da síntese proteica, na inibição da síntese do DNA, mas muitos vão estar vinculados à questão de produção do peptídeo glicano, ligação com o LPS na gram negativa, enfim, tá? É só para vocês terem noção de que isso é importante no artigo, mas também em tantos outros contextos na medicina. Mas voltando aqui. Então, na bactéria gram-positiva, a gente tem a membrana plasmática, formada pela bicamada fosfolipídica, e tem uma camada espessa de peptídeo glicano que está aqui representado por esses quadradinhos azul e roxo, tá? Inserido na camada de peptídeo glicano, a gente tem o ácido teicoico, esse verdinho aqui. Esse ácido teicoico, ele vai ajudar na adesão da bactéria, beleza? Temos de marronzinho o ácido lipoteicoico, que tem uma ação similar ao ácido teicoico. E temos também algumas bactérias que formam uma cápsula, né, que se inicia aqui na camada de peptídeo glicano e se estende para além, porque realmente protege toda a bactéria. E aí aqui a gente acaba vendo glicanos da bactéria gram-positiva. Então, peptídeo glicano é uma glicana, ácido teicoico, ácido lipoteicoico, cápsula, são glicanos de bactérias gram-positivas. No outro lado, a gente tem as bactérias gram-negativas, que já vai ter uma parede celular diferente. Tem aqui a membrana plasmática, acima dela tem uma camada de peptídeo glicano, mas você pode perceber que é bem menor que a da célula proteica, perdão, da célula bacteriana gram-positiva, e inclusive essa diferenciação da espessura da camada de peptídeo glicano até justifica lá toda a coloração de gram, enfim. E mais externamente, acima da camada de peptídeo glicano, a gente tem a membrana externa, que também é formada por uma camada de fosfolipídio, e nessa camada externa a gente vai encontrar o lipopolissacarídeo, ou LPS. Esse LPS, ele facilita na adesão, mas também ele vai ter uma ação muito importante na virulência, tá? Ele é formado pelo lipídio A, que fica inserido aqui na membrana externa, e esse lipídio A, ele está relacionado com produção de endotoxinas, certo? Inclusive, ligação da polimixina B é aqui, certo? Então, ele é o mais importante aí da fragmentação do LPS. Acima do lipídio A tem o CO, ou central, e mais externo, na parte mais externa do LPS, o antígeno O. Esse LPS, galera, eu estava até vendo recentemente, né, foi até nessa matéria de célula microbiana, a colega apresentou só sobre LPS, e aí, para fazer uma correlação clínica, tem estudos já mostrando que pacientes com Alzheimer pode ser que o LPS das bactérias gram-negativas comensais esteja relacionado na patogênese. Porque o que se percebeu? Que pacientes com Alzheimer, no trato gastrointestinal, tem uma microbiota com muito mais bactérias gram-negativas, então mais chance de ter H. pylori, mais Bacteroidetes, outras bactérias. E aí, com o aumento de bactérias gram-negativas, tem mais LPS, e se tem estudado todo um processamento, um mecanismo aí desse LPS, causando dano no sistema nervoso central
e sendo também um fator a mais para a patogênese da doença de Alzheimer, tá? Eu vou deixar aqui na descrição o artigo, porque vale muito a pena ler. E temos também algumas bactérias gram-negativas podem formar a cápsula. E aí, na bactéria gram-negativa, peptidoglicano, cápsula, LPS, tudo isso vai atuar, sim, como glicano. E aí, assim, só alguns exemplos de como é que as bactérias utilizam a glicana para poder colonizar, para poder evadir a resposta imune. Então, por exemplo, as gram-positivas, elas vão fazer alterações químicas na parede celular, facilitando a adesão bacteriana e a evasão. Um exemplo são as adesinas do Streptococcus, que ali sofre a glicosilação e consegue facilitar a adesão com células hospedeiras. Outra questão, o ácido teicoico, ao ser glicosilado do Staphylococcus aureus, inibe a ligação à PPP, a proteína ligadora de penicilina, tá certo? Então, consequentemente, ela acaba, na verdade, vamos só recapitulando aqui, ó, até mesmo para eu entender, porque eu não entendi muito bem essa observação. A PBP é a proteína que forma ali as ligações cruzadas do peptídeo glicano. Esse ácido teicoico, provavelmente, e o que ele está querendo dizer é o seguinte, que na Constituição a gente vê, né, que tem uma parte do ácido teicoico que fica ligado ao glicopeptídeo. Então, provavelmente ele está querendo dizer que não tem a ligação com o glicopeptídeo do ácido teicoico. Deve ser isso. Vocês estão vendo como é a vida real, né? Quando a gente está preparando, treinando, que a gente vai vendo assim, pera, que informação é essa? E é importante, porque aqui, como eu falei para vocês, eu estou treinando, para quando eu estiver lá apresentando, eu saber o que eu estou falando, né? E temos também as bactérias gram-negativas que vão alterar ou simplesmente excluir o lipídio O do LPS. Então, salmonela, no caso a seca entérica, sorovaparatifiar, vai fazer com que o antígeno O do LPS fique muito mais longo. Então, isso dificulta a resposta imunológica, isso dificulta o reconhecimento. Outras bactérias, como Campylobacter neisseria, vão produzir lipooligosacarídeos, LOS, no lugar de LPS. Então, se não tem LPS, pode ser que a sistema imune não reconheça, e aí não tem resposta imune. As bactérias são muito espertas, eu sempre falo para vocês. Continuando na segunda parte, ele mostra como as glicanas do hospedeiro são utilizadas pelas bactérias para causar infecções. Aqui, inclusive, quem está no YouTube vai poder ver, né? E depois quem estiver no Spotify poder dar uma olhadinha nessa imagem, porque realmente esse artigo ele é muito, né? Inclusive eu vou deixar disponível aqui o artigo, vocês podem depois abrir. Ele é muito ilustrado, isso é bacana. Então, só alguns exemplos aqui, por exemplo. A salmonela, a sua fímbria, ela se liga à glicana do epitélio intestinal, né? Então, isso é até um paradoxo. A gente tem o epitélio do trato gastrointestinal, respiratório, urinário, que vai servir como uma barreira para esses micro-organismos. Mas, paradoxalmente, essas bactérias se aproveitam das células desses tecidos e se liga às glicanas das células. Então, olha que viagem. Então, a salmonela vai e se liga à glicana do epitélio intestinal, das células do epitélio intestinal. O Vibrio cholera, né, que causa a cólera, também faz o mesmo processo. Pega, se liga a uma glicana específica da célula do epitélio intestinal. A E. coli enteropatogênica faz a mesma coisa. Pilos que ela tem se liga às glicanas das células do trato urinário. E a Neisseria meningitis vai ter tropismo pela glicana do sistema das células do sistema nervoso central. Então a gente vê que elas se aproveitam da glicana do hospedeiro para tropismo,
para colonização, para adesão, tá bom? Então, aqui, ó, só reforçando, salmonela. Isso gera adesão e colonização. No caso da vibrio, colonização, da E. coli, adesão e Neisseria tropismo. Antes da gente prosseguir aqui, eu quero só lembrar para vocês que algumas bactérias, elas produzem toxinas que vão ser, né, processamentos enzimáticos, proteico. E essas toxinas, essas exotoxinas que são produzidas, elas são classificadas e a gente tem especificamente entre essas exotoxinas a toxina AB. Essa toxina AB, como o próprio nome já diz, ela vai ter duas partes. Então, ela tem a parte A e a parte B. A questão é que quando a gente, né, a bactéria produz a toxina B, um exemplo é o Corynebacterium diphtheria. Então, tá lá a bactéria causadora da difteria, libera a toxina diftérica, que é a toxina B. A parte B se liga à membrana plasmática e isso permite que a parte A entre. A parte A, ao entrar na célula, se liga ao ribossomo, impedindo aí a síntese proteica. Eu estou relembrando isso aqui para vocês, porque a toxina liberada pelas bactérias, quando se liga à membrana plasmática, no caso, né, a porção B, quando se liga à membrana plasmática para entrar na célula, ela vai se ligar a justamente glicanas do hospedeiro. Então, um exemplo, toxina tifoide. A gente vai ter nas células do hospedeiro a glicana que termina com NEU5AC, tá? Porção química lá. Essa glicana vai se ligar ali ao receptor da toxina, facilitando, então, a adesão, a entrada da toxina na célula, tá? No caso da citotoxina subtilase, deixa eu só dar uma pesquisa aqui, só para confirmar qual é a bactéria que forma essa toxina, porque ele não botou na imagem. Deixa eu só lembrar aqui qual é. É da E. coli, produtora de Xiga. Então, essa citotoxina, que é liberada pela E. coli, produtora de Xiga, também vai ter, né, subunidade A, subunidade B, e se liga à glicana NEU5GC nas células. E o interessante é que é o seguinte, essa glicana aqui, a gente não vai ter nas nossas células, certo? E aí você pode estar se perguntando, bom, se a gente não tem essa glicana, como é que então essa E. coli, produtora de Xiga, causa doença na gente? O lance, velho, tá na carne vermelha que a gente ingere. A carne vermelha, ou seja, animais, tem essa glicana. E quando a gente ingere a carne vermelha, isso faz com que haja uma integração dessa glicana nas nossas células, permitindo, então, aí a patogênese. Meu povo, nossa alimentação tem tudo a ver com a questão por trás também de patogênese. Toxina da cólera, né? A gente vê que é poção A, poção B vai lá, se liga aos glicanos fucosilados que a gente vai ter na célula do hospedeiro. Clostridio A, no caso, o Clostridio se liberando toxina A, mesmo processo. E aí, no caso do Clostridio difficile, vão ter dois domínios de ligação a glicana. Depois a gente vai para a parte em que mostra glicanas bacterianas e do hospedeiro atuando, né, para a resposta imune contra patógenos. A glicana bacteriana, só relembrando aqui, né, quando a gente tem a resposta imune inata, nós vamos ter as células da imunidade, então, por exemplo, macrófagos, neutrófilos, eles vão ter os receptores reconhecedores de patógenos, e nos micro-organismos a gente vai ter o PAMP, que é
a porção do micro-organismo que vai estar ali sendo reconhecida e desencadeando toda a cascata, mostrando assim, ó, tem alguma coisa aqui, vamos se proteger, tá? Então, esse pump, muitas vezes, também pode ser vários tipos de coisas, né? Proteínas, ácidos nucleicos, mas pode ser também glicana, tá? Então, as glicanas bacterianas, elas são importantes para que nós, hospedeiros, nossa resposta imune seja ativada. Então, por exemplo, quando tem nas células imunes o receptor lectina de ligação manose, vai reconhecer a glicana da bactéria oligosacarídeos da Borrelia burgdorferi. Quando o receptor é a lectina de ligação à galactose de macrófagos, a glicana reconhecida é HINAC em Staphylococcus aureus. Receptor Siglex, interação com GBS, meningococo e gonococo. E as galactinas vai reconhecer a glicana da Pseudomonas aeruginosa. A gente não precisa saber de qual, né, qual é o receptor com a glicana, mas só lembrar que a glicana da bactéria pode ser um pump e a nossa resposta imune. Então, descobrir ela e ser toda ativada cascata. Já as glicanas do hospedeiro, a gente pode ter glicanas que vão também precipitar a nossa resposta imune. Então, um exemplo é o do Mycobacterium tuberculosis, né? É uma célula que, uma bactéria que vai ser fagocitada, e aí no interior forma ali, né, o fagossomo. No interior da nossa célula, a gente vai ter a glicana galactina 3. E essa galactina 3, ela vai então reconhecer, vai se tocar, ó, tá o Mycobacterium tuberculose intracelular. Vou chamar o lisossomo para desencadear toda a fusão do fagolisossomo e destruição do micobactério. Então, também a glicana vai atuar como ativação dessa resposta imune. No nosso trato respiratório, a gente vai ter as mucinas, né? Vai ter o muco, e no muco, nas células produtoras de muco, a gente vai ter mucinas, que são glicanas do trato respiratório. E essas glicanas, elas vão ser importantes porque elas vão estar ali inibindo a virulência da Pseudomonas aeruginosa. Se tem as mucinas, a Pseudomonas acaba não conseguindo agir. Outro exemplo, nos linfócitos B, a gente vai ter os N-glicanos. E a presença dos N-glicanos na maturação vai melhorar. Provavelmente deve ativar uma cascata que vai maturar muito melhor os linfócitos. Então, vai melhorar a performance de maturação dos linfócitos B do que aqueles que não têm essa glicana. E quais são, então, as estratégias antibacterianas que têm sido pensadas em relação às glicanas? São várias, tá? Mas vou exemplificar aqui para vocês. Então, o que é que tem sido feito? Mimetismo da glicana do hospedeiro. Então, o pensamento é produzir glicanas sintéticas que simule as glicanas do hospedeiro e faça com que a bactéria se ligue a essa glicana sintética e não a nossa glicana mesmo, tá? Então, existem vários exemplos, só que a gente está no processo aí que existem desafios, né? E aí ele acaba especificando no artigo quais são esses desafios. Mas, no momento, tem se visto, assim, tentativa de simular as glicanas para E. coli heteropatogênica, certo? Para bactérias produtoras de Shiga, tá bom? Então, são alguns exemplos. Anticorpos também tem sido pensado, ou seja, produzir anticorpos e esses anticorpos serem inoculados no nosso organismo de forma a ir atrás das glicanas das bactérias. Então, um exemplo clássico aqui, ó, que eles botam, o anticorpo anti-CPS, anticápsula da Klebsiella pneumoniae resistente a carbapenêmico. Então, ao invés de a gente utilizar novos antibióticos ou então fazer mero dose dobrada com poli-B, torgina, eles dão a opção de fazer o uso de um anticorpo para atacar essa cápsula
consequentemente levar à morte da levar à morte da bactéria. Só que, claro, ainda tem muitos desafios a serem superados, né? Então a gente precisa amadurecer melhor isso aí. E temos também as vacinas, que são as vacinas em que vão ter vão utilizar alguma glicana para poder desencadear a resposta imunológica. O exemplo que já existe são as vacinas pneumocócicas, né? A gente pega uma parte da cápsula do Streptococcus pneumoniae, inocula na vacina para que, uma vez a gente exposto através da vacinação essa cápsula, desencadear toda a resposta imune adaptativa, a formação de anticorpo e por aí vai. Então, tem se utilizado algumas vacinas pegando a cápsula das bactérias, então, Streptococcus pneumoniae, Salmonella typhi, tá? Clostridioides difficile. Agora, existem desafios, e, por exemplo, na do Streptococcus pneumoniae, a gente já avançou bastante, mas nós temos 48 cepas, sorotipos de Streptococcus pneumoniae. E a vacina a gente só tem até que pneumo 13, pneumo 23. Então, a gente ainda precisa descobrir para muitas outras cepas. Mas é algo que a gente tem avançado aí. Em relação ao que a gente tem sobre tecnologia, o artigo ele acaba não detalhando muito, inclusive é algo que fica confuso, porque para quem não está inserido na área, o entendimento fica mais limitado. Mas o que me deu a impressão é que existem já alguns métodos computacionais para poder identificar qual é a função da glicana no contexto das interações dos hospedeiros patógenos, e já se tem alguns recursos da web, alguns aplicativos, como o GlycoSwitch DB e o ProGlyc V2.0, que meio que está sendo como se fosse uma biblioteca. Eles estão pegando toda a literatura científica, vendo o que, é que já tem sobre as estruturas dos glicanos, quais são as fontes biológicas, quais são as referências, os métodos usados para determinar a estrutura, e meio que fazendo um banco de dados. Então, hoje a tecnologia está muito voltada para a gente reconhecer o que é que a gente tem de glicana e como é que a gente pode fazer com que entenda melhor essas glicanas, a sua estrutura, a sua função no nosso organismo e por aí vai. Então, para concluir, nós temos que compreender a glicobiologia das interações do hospedeiro patógeno é importante e oferece insights em estratégias antibacterianas. Intervenções bem-sucedidas usando vacinas à base de glicana e mimetismo de glicana dos hospedeiros prometem os resultados frutíferos de intervenções contra infecções bacterianas. Portanto, espera-se mais esforços coletivos na área de pesquisa para enfrentar continuamente os desafios clínicos decorrentes da disseminação global de patógenos multiresistentes. E aí, galera, na verdade, o que eu acho mais legal disso, do mestrado, é que a gente vai estar sempre acompanhando as evidências científicas, certo? Só que me chama também muita atenção que a gente está no movimento muito também de não ficar só dependente de antibiótico para combater infecções, inclusive infecções multiresistentes. Então, eu já apresentei para vocês, né, o podcast sobre antivirulência e estou mostrando hoje também aqui as glicanas, e a gente vê que tem sido também utilizada alternativas, então vacina, mimetismo de glicana, anticorpo, tudo isso para combater também as infecções. Então, eu acho que a principal mensagem para vocês aqui é que a gente está indo muito além da antibiótico terapia para combater as infecções. Beleza? Muito obrigada. Até o próximo Papo Infectado. Beijão.